Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto. Hoje eu quero falar com você, olha, em hipótese alguma, contrate algum prestador de serviço, pedreiro, eletricista, parte hidráulica, pintura, telhado, cobertura, marcenaria, tudo que foi. Marcenaria não, bom, carpintaria. Não contrate, olha só, não contrate pela diária, tá bom? Não contrate pela diária. Eu lembro de uma situação bem interessante que eu cheguei para visitar a obra do meu cliente. Eu chegando lá para visitar a obra, eu observei uma coisa: os pedreiros estavam muito felizes ali, muito felizes mesmo, tranquilo, lento, a produção lenta. Era o pedreiro, tinha um ajudante e ele estava assim, sabe, trabalhando devagarzinho. Eu olhei assim, porque quando eu chego em uma obra, eu observo a velocidade que as pessoas estão trabalhando, o foco que cada um está, a gente acaba percebendo isso aí. Mas essa obra em si era muito lento mesmo. E aí tinha um rapaz que tomava conta dessa obra, mas ele não era o dono. Não era o dono. Quem era o dono, na verdade, era a irmã dele, e essa irmã dele morava nos Estados Unidos, mora, né, nos Estados Unidos, não morava, ainda mora, e ela pagava esses pedreiros na diária. Olha só, pagava na diária. O irmão dela tinha o trabalho dele e todo final do dia ele passava lá para ver como que estava. Só que o pedreiro, que era o mestre de obra, ele era muito bom de papo ali para enganar. A pessoa não tinha conhecimento, sabe? Não tinha conhecimento. Então, eu fui chamado. Aí você vai falar, mas o que você está fazendo nessa obra? Bom, eu fui chamado para mim poder fazer um projeto, porque ela queria construir ao lado um sobrado ali, fazer um sobradinho, e aí ela ia, se eu não me engano, eu acho que esse que estava sendo construído, ela ia alugar. E o sobrado do lado, ela iria morar. Ela queria voltar dos Estados Unidos, eu não sei se já voltou, acredito que sim. Mas ela queria fazer esse sobrado para ela poder morar. E o irmão dela que tomava conta. Eu fui lá, fiz o projeto. Então acabou que eu fui bastante nessa obra. Eu não fechei o acompanhamento, mas eu acabei indo bastante. Por quê? Porque ele era tão corrido, ele só tinha tempo de conversar sobre o projeto na obra. Então, o que eu fazia era o seguinte: eu falava para ele, olha, vamos marcar na obra, eu vou ir na obra e a gente aproveita e conversa. E aí, de tanto ir na obra, eu fui observando tanto que o pessoal ficava ali mexendo com ferramenta, essas coisas, sabe? Então, o que eu vou explicar para você nesse vídeo vai ser o quê? Eu vou só pedir antes aqui para você inscrever-se no canal, dar uma curtida. Lembre-se que está acontecendo a formação do construtor investidor. Não sei se você sabe, mas eu deixei um cupom exclusivo para você. Então aproveite, porque se você só clicar no link e não colocar o cupom, você vai pagar caro na formação. Então coloque o cupom para que você possa economizar. Você vai aprender a administrar uma obra, você vai aprender a construir sem depender de ninguém, tá bom? Hoje, depender de pessoas para fazer prestação de serviço, muito complicado. Ah, mas eu quero fazer uma reforma. Você vai aprender. Ah, mas eu quero mexer só com documentação da sua casa. Sua casa já está construída. Você quer aprender a mexer com documentação. Acredite, você fica pagando despachante, pessoa para resolver coisa aí, não precisa, tá bom? Você mesmo, você mesma consegue resolver. Então, faça a formação, porque você tem 4 anos para poder concluir ela. Então, assim, é bastante conteúdo, já entra aí, já começa a fazer as aulas de imediato. É bastante conteúdo, bastante, tem ali as planilhas, então vai te ajudar demais. Tem os contratos, que você precisa ter esses contratos para poder fechar com o pessoal, ensinando tudo. Então você vai observar, quero investir na área imobiliária, quero construir para ganhar dinheiro. Você vai aprender, tá bom? Você vai construir e vai ganhar dinheiro, de verdade. Ah, mas porque está fazendo a minha formação? Não é isso, é porque todo mundo que dedicar realmente para você fazer mais de 1.200 aulas, tem que ter vontade, tá bom? Então, se você dedica, você vai fazer o quê? Você vai aprender. E se você vai aprender, você vai ter, como se diz, conhecimento para poder construir. E quando você construir, você vai ou alugar ou vender e você vai ter o lucro. Aí,
todo o dinheiro que você... O pessoal perde muito dinheiro porque eles ficam pagando. Aí paga despachante, aí paga não sei quem para fazer escritura, aí paga não sei quem para fazer uma aprovação lá na prefeitura que você mesmo conseguiria fazer. Aí vai lá, paga alguém para acompanhar a sua obra, paga isso, paga aquilo. Aí isso aí tudo come o seu lucro vai embora. Por isso que as pessoas perdem dinheiro demais e quem ganha dinheiro é construtora. Então, quer aprender? Vai lá, faz a formação, não vai arrepender. Tenho certeza que depois você vai me agradecer em algum momento aí quando você tiver concluído, tá bom? Então, olha só, voltando aqui para a nossa situação. Não contrate a pessoa na diária em hipótese alguma. Por quê? A motivação desse pedreiro, essa pessoa que está fazendo seu serviço, ela é zero. Porque você vai ficar na confiança da bondade do pedreiro, tá bom? Que ele vai render, que ele vai trabalhar. E aí você fez o cálculo. Pedreiro, R$ 150. Ajudante do pedreiro, vou pagar R$ 80. Aí você faz o cálculo e chega em uma conclusão que fica melhor do que você fazer o fechamento ali já ou por metro quadrado, se for instalação de piso, ou ali é a questão de levantamento de alvenaria, reboco, toda essa questão aí. Então você faz o cálculo e fala, não, na diária eu vou economizar muito mais. Então o que era uma ideia de economia, depois, quando você chega no final, vamos colocar que você gastaria numa parte aí 20 mil para poder fazer a mão de obra fechada. Você ia pegar a mão de obra já para entregar mesmo, tudo prontinho, 20 mil. Numa reforma, alguma coisa. Aí você fala, não, eu vou fazer na diária. Melhor na diária e tal. E você faz. Só que vai aparecendo um problema que aí o pedreiro fala, ó, hoje eu fiquei parado porque o pessoal não trouxe isso, não trouxe aquilo, eu não tenho culpa, eu tenho que receber minha diária. Aí você fica naquela situação para não perder o pedreiro, fala, não, então tá, então vou pagar a diária sua desse dia. Aí vai. Quando você soma tudo, tá muito mais do que aqueles 20 mil inicial que você ia gastar. Então, você precisa aprender a contratar o pedreiro da maneira correta, esse prestador de serviço da maneira correta, e eu vou mostrar para você nesse vídeo como que você vai fazer. Então, primeira coisa, olha só, quando você vai fazer um fechamento e a pessoa vai falar para você, não, vamos fechar isso aí na diária, tantos dias eu faço. Normalmente é essa conversa, com 15 dias eu faço. Só que se você fecha diária, o que vai acontecer é que essa pessoa ela provavelmente não vai conseguir entregar ali nos 15 dias, porque vai aparecer os imprevistos. Você vai entender que obra, os imprevistos aparecem e o cara vai jogando isso em cima de você. Bom, resumo da história. Você, se era 15 dias, você vai terminar pagando eles 20, 22 dias. Aí você vai falar, não, mas se passar de 15 dias, eu já não assumo responsabilidade nenhuma. Então vai lá para você ver como que é. Então a diária, ela não torna tão produtivo, tá, a sua obra. Agora, quando a gente pega uma construtora, você vai ver que o pessoal ali é assalariado. Então, eles têm um salário. Então, alguns, poucos, ganham por produção, outros já vai ganhar valor fixo. Só que eles têm uma questão. Eles têm ali um engenheiro, eles têm ali um arquiteto, eles têm ali um mestre de obra de fiscalização, que o cara tá ali em cima o tempo todo cobrando produção. Se o cara não entrega produção, rua. Então, assim, é uma situação de diária onde eles colocam esse cara para produzir. Agora, não pense você que você vai contratar uma pessoa na diária e que, sem você estar lá, essa pessoa vai produzir e vai render da mesma forma. Lógico que, igual eu coloquei na formação do consultor investidor, você vai conseguir fazer o acompanhamento do serviço e tudo, mas você vai perceber que a forma mais segura para você não é a diária, mesmo que você esteja ali cobrando. Então, o que você vai fazer? Você vai fechar um contrato com essa pessoa e lembra que esse contrato que você vai fechar, ele precisa especificar todos os detalhes, todos os detalhes. Então, se você está fechando ali uma, vamos colocar que a pessoa tenha que fazer 80 metros quadrados de parede, ok? No tijolo
de barro mesmo, esse tijolo tradicional. Aí a pessoa faz, o que que você vai fazer? Você vai colocar no contrato o preço do valor fechado e dividir pelo metro quadrado. É muito prático. Por quê? Se a pessoa fala que ela vai demorar, vamos colocar aí, eu demoro 15 dias para te entregar isso aí levantado, né? 15 dias. Então, são 2 semanas, então eu quero entrada, é isso normalmente que eles falam, eu quero entrada, depois de 5 dias eu quero tanto, 5 dias tanto, depois 5 dias entrega. Não. Por quê? Porque você está pagando sem ver metro quadrado. Então, se o valor fechado é tanto, dividido pelo metro quadrado, você vai achar o preço do metro quadrado. Então, eu fiscalizei uma obra de um prédio. E eu ia lá, essa aí eu era o RT de execução, então eu acompanhava mesmo a obra. Eu ia lá toda semana fazer as medições. Então, eu ia lá, fazia a medição de quanto de alvenaria que essa pessoa levantou e eu passava para o meu cliente o relatório completo. Em cima do meu relatório, o cliente ia e fazia o pagamento. Mas o que acontecia? O cliente gastava comigo, só com o meu serviço, no mês, ele gastava, era R$ 2.000. Só para ter o meu serviço. Lógico, eu levantava ali, tudinho, eu ia, 2, 3 horas, já resolvia na semana e garantia o meu dinheiro ali dessa parte de acompanhamento. Então você vê que eu fazia esse acompanhamento, fazia os acompanhamentos, fazia projeto, fazia a parte de documentação e vai ganhando bem ali, porque você está fazendo bastante coisa. Mas eu ficava olhando, hoje principalmente, eu olho algumas situações de cliente e eu fico pensando, pra você ter noção, por isso que eu criei a formação do construtor investidor. Porque eu olhei e falei assim, gente, o cliente ele torra tanto dinheiro com uma coisa que ele mesmo consegue fazer, e por quê? Porque não tem conhecimento. Entendeu? Então, o meu cliente que está aqui, e tem cliente meu que assiste o vídeo, tanto que eles mandou mensagem para mim, vários, falou, Will, eu tô vendo seus vídeos, eu tô vendo, nossa, que legal, porque tem vídeo meu aqui que deu mais de 125 mil visualizações. Então, assim, chegou, né, furou a bolha mesmo, chegou longe. E então eu até falo para você, que é meu cliente, ao invés de pagar para mim fazer, faz a formação do consultor investidor, você mesmo eu vou perder o dinheiro que vocês me pagam. Ah, mas não tem problema, não tem problema, é justo. Se você se dispor a estudar, é justo, tá bom? Mas voltando aqui na questão do metro quadrado, pensa o seguinte, olha só, o metro quadrado você tem que pagar pela produção que esse cara fez. Então, se depois de uma semana ele está te pedindo 30%, olha só, ele está pedindo 30% do pagamento final, por que que você tem que pagar 30%, sendo que ele só produziu 15%? E acontece demais. Aí você paga 30%, depois você paga mais 30%, depois você paga. Aí você olha e fala: opa, não tá avançado tanto, não, vou te pagar só 20% e segurar aqui 20% no final. Mas você segurou 20%, o cara tem que te entregar ainda 50%, aí ele vaza da obra. Ele vai embora. Ele fala: meu amigo, bye, bye. Não gostei, vai aparecer algum problema. É sempre assim, inventam um problema ali muito grave que aconteceu e gera um caos e o cara sai e te deixa na mão. Então, se ele produziu tantos metros quadrados, você paga pelo metro quadrado. Você mesmo, não vai falar assim para ele, levanta aí quantos metros quadrados você fez. Não, meu amigo. Você mesmo vai lá e levanta, tá bom? Você faz a medida. Isso aí é coisa simples. Economize esse dinheiro. Acredite, as pessoas estão perde tanto dinheiro no processo da obra, pagando coisas que eu olho e falo assim, não precisa. Isso não precisa. Tem documentações básicas que os clientes me pagam R$ 500 para me ir lá e puxar e resolver. E eu fico pensando, eu falo, rapaz, ele mesmo daria conta de puxar. Mas beleza, às vezes a pessoa ela tem muito dinheiro, tipo assim, R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 para uns. Se a pessoa pegasse e rasgar uma coisinha qualquer, ela não faz diferença, entendeu? Agora, se a sua realidade é que esses valores somados faz diferença, economiza para você.
entendeu? Então vai você, faz a medição, tudinho. Então, por exemplo, se é o reboco, tem que verificar. Esse profissional, isso aí, ele vai incluir o chapisco na parede? Não, vai não. Esse acabamento é fino? Vai ter a parte ali da massa que vai passar, deixar alinhadinho? Esse profissional, ele vai limpar o chão? Ou vai te entregar tudo sujo? Vai deixar os entulhos no local? Porque às vezes você vai falar para ele, falar, meu amigo, ó, essa parte aqui tá tudo sujo, olha os entulhos, olha o jeito que você deixou aí. Aí ele olha para você e fala assim, ô chefe, mas isso aí não é minha parte não, isso aí não tá combinado não. Isso aí você tem que pagar alguém por fora aí para fazer essa limpeza, isso aí não é comigo não, é só o meu serviço. Então você precisa colocar no contrato que a pessoa ela tem que fazer o serviço, mas ela precisa também cuidar do ambiente e deixar limpo, não deixar entulho, porque senão a sua obra vai virando um lixão, entendeu? Vai virando lixão. Então você precisa ter previsibilidade, tá? Na diária, você não tem previsibilidade. Na sua obra, reforma, o que for, o serviço que você precisar fazer, para ter previsibilidade, você precisa ter contratos já datados com início, com prazo final, tendo a ideia e se isso faz sentido, se esse tempo faz sentido, os pagamentos andar conforme as entregas. Ah, mas o cara tá falando que deu imprevisto. Ah, meu amigo, me adianta um dinheiro, porque isso aí tá complicado e você tá vendo que eu tô trabalhando no meu melhor, mas adianta esse pagamento para mim que eu estou precisando, que aconteceu um problema na minha casa, te falar. Problema sempre a pessoa vai ter. Sempre vai ter algum caos acontecendo. Você não está na obra para poder fazer graça e para poder ser pai ou mãe de alguém. Entendeu? Você não é. Você não tem que assumir responsabilidade das pessoas. Você está ali para cumprir um contrato. Então você vai olhar para a pessoa e falar: não, não tem adiantamento, é conforme a sua produção. Quer receber mais? Produz, entrega essa parte. Ah, mas você tem que me ajudar. A gente fala assim: você tem que me ajudar, você está vendo que eu estou dando o meu melhor. Fala: não, não, não e pronto, acabou. Entendeu? Não tenha medo de falar não, é necessário, tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria falar nesse vídeo aqui para você. Se você gostou, dê uma curtida, inscreva-se no canal, comenta aqui o que você acha também, tá? E lembre-se que a arquitetura está em tudo.